No vídeo de hoje eu quero falar sobre honorários de sucumbência. Essa é uma dúvida comum aqui no canal, muita gente pergunta se isso realmente existe, que tipo de honorário que é esse, se tem que pagar, se não tem que pagar. E eu vou explicar um pouquinho aqui para vocês, eu só peço que assista o vídeo até o final para poder entender bem sobre o assunto. Vou tentar ser bem rápido, bem prático, bem direto. E como sempre, se esse vídeo for útil, se inscreve aqui no canal, curte e compartilha para que o conteúdo chegue ao máximo de pessoas possíveis. Bom, o que é esse honorário de sucumbência? Sucumbência vem da palavra sucumbir, perder. Basicamente, o que é esse honorário? Em regra, a parte que perder o processo tem que pagar uma quantia para o advogado da parte que ganha o processo. E aqui eu já quero deixar claro duas coisas para vocês. Primeiro, esse tipo de honorário está previsto na lei, tá? Então você deve estar pensando aí, pô, que injusto, a pessoa tem que pagar para o advogado da outra parte. Não vou entrar aqui no mérito se é justo, se é injusto, se é certo, se é errado ou qualquer coisa nesse sentido. Está previsto na lei, tá? Independente de ter no seu contrato com seu advogado ou não, isso já existe na lei, tanto a lei de processo civil como também de processo trabalhista. Existe esse honorário de sucumbência. A parte que perder o processo, em regra, tem que pagar uma quantia para o advogado da parte que ganha. O segundo ponto, como eu enfatizei aqui, é que esse honorário pertence ao advogado e não à parte, tá? Então não adianta querer receber algum valor disso aí, ou dizer que tem direito, ou querer brigar com seu advogado. A lei diz que esse honorário pertence ao advogado. Outra informação importante em relação a esse tipo de honorário é que existem situações em que ele não vai existir. Vocês viram que eu dei bastante ênfase na palavra em regra, é porque em regra ele existe, mas existem exceções que esse honorário não vai ser pago. Por exemplo, quando a parte que perdeu o processo for beneficiária da justiça gratuita. Se você tiver o benefício da justiça gratuita e perder o processo, você não vai ter nenhum gasto, não vai ter que pagar nada, nem as custas processuais e nem os honorários para a parte que venceu. Por isso que nós, advogados, temos uma preocupação muito grande na hora de entrar com o processo, na hora de propor uma ação, em conseguir esse benefício da justiça gratuita. E aí muitas vezes nós pedimos determinados documentos para vocês, ou cópia do contra-cheque, carteira de trabalho para provar que está desempregado, às vezes até declaração de imposto de renda para comprovar que não tem muitos bens. Fazemos todo o possível para conseguir esse benefício da justiça gratuita e evitar, em caso de perder o processo, ter que pagar alguma coisa para o advogado da parte contrária. Além disso, existem tipos de processos em que não vai existir esse honorário. Por exemplo, juizado especial, a primeira instância do juizado especial. Se você entrar com uma ação, teve a sentença, o juiz entendeu que você não tem direito, ou seja, você perdeu. Se o processo acabar ali, se você não recorrer, você não vai ter que pagar nada. Por isso também, muita gente prefere entrar com processo em juizado especial do que no fórum. Lembrando, obviamente, que não é todo processo que pode ser no juizado especial. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo apontando as diferenças. Mas sempre que possível, os advogados gostam de entrar com processo em juizado especial, porque se perder, o cliente não vai ter prejuízo ali com aquele processo. E por fim, para a gente finalizar esse vídeo, a maior dúvida e a maior reclamação que eu sempre ouço em relação a esse assunto. Ah, Guilherme, então o advogado vai ganhar duas vezes o honorário que eu pagar para ele, mas ainda vai receber da outra parte. Bom, sim, né? Se estiver dentro das previsões legais, na prática não tenho como justificar de outra forma, o advogado vai estar ganhando duas vezes. Ele recebe o honorário contratual e recebe o honorário de sucumbência da outra parte. E caso você esteja pensando aí, então eu não vou pagar o meu advogado porque ele já está recebendo esse honorário de sucumbência da outra parte, eu já quero deixar aqui um aviso para vocês, gente, aqui isso não vai funcionar, tá? Eu acredito que nenhum advogado vai querer trabalhar apenas com uma expectativa de receber esse valor da outra parte. Todo advogado vai estabelecer um honorário contratual e se você não quiser cumprir esse contrato, muito provavelmente você será processado pelo seu advogado para pagar aquilo que está previsto em contrato. Eu já recebi propostas de possíveis clientes querendo que eu entrasse com o processo sem cobrar nada, apenas nessa expectativa de que a outra parte me pagaria esse honorário de sucumbência.
E não tem a menor possibilidade de fazer isso, gente. O trabalho do advogado, ele demanda um tempo, ele demanda estudo, ele demanda uma pesquisa, ele demanda um cuidado, ele demanda atenção. É demorado, vocês sabem. Se você está aqui nesse vídeo, provavelmente você tem um processo na justiça. O processo não acaba de uma semana para outra, não é igual filme, não é igual novela, demora meses, às vezes demora anos, tem processo que demora uma década, e eu creio que nenhum advogado vai querer ficar trabalhando por anos sem uma certeza de receber alguma coisa ali. Da mesma forma que se você quiser dar o cano no seu advogado, provavelmente você vai ser processado depois, porque se você assinou um contrato, você concordou em pagar o honorário, não tem como voltar atrás depois e não querer pagar nada, né? Isso aí não vai funcionar, vai ter um desgaste e um prejuízo muito maior. Então é isso, eu espero que esse assunto tenha ficado muito claro. Esse honorário de sucumbência, ele existe, ele está previsto na lei, e quem paga ele é a parte que perdeu o processo, e é um honorário que pertence exclusivamente ao advogado. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode comentar aí, que eu estou sempre trocando uma ideia com o pessoal, e até o próximo.